Você mudou já a tela, João. A gente iniciou a tela. louco. Vai lá, volta pra... Meu Deus do céu. Em todos os tempos, o ser humano buscou respostas. Respostas para a dor, para as dúvidas, para os desafios da vida. E é exatamente nessa busca que encontramos a palavra. A palavra que não envelhece, a palavra que não perde a força, a palavra que atravessa gerações e continua falando ao coração. Buscando a Palavra nasceu com um propósito claro: levar a verdade do Evangelho de forma simples, direta e transformadora. Aqui não falamos apenas para informar, falamos para edificar, confrontar, restaurar e fortalecer a fé. Ao longo do tempo, vimos vidas sendo tocadas, corações sendo despertados, famílias sendo alcançadas pela força da palavra. A palavra nos ensina a permanecer firmes quando tudo parece instável,
nos lembra quem somos em Deus e nos direciona quando não sabemos qual o caminho a seguir. Cada mensagem compartilhada aqui carrega um chamado. Viver a fé no dia a dia, aplicar a palavra na prática, permitir que Deus conduza cada decisão. O Buscando a Palavra é mais do que um programa. É um tempo separado, um encontro com Deus através da sua palavra. Um convite semanal para parar, ouvir e refletir. Porque quando a palavra é anunciada com verdade, ela gera transformação, ela cura, ela fortalece, ela conduz. Seguimos buscando, seguimos aprendendo, seguimos crescendo, não por tradição, mas por convicção, porque sabemos que a palavra continua sendo a base, o alicerce e a direção. Seguimos buscando porque sabemos onde está a fonte. Seguimos firmes porque a palavra permanece. E seguimos crendo, porque quando a fé é vivida, ela transforma tudo ao nosso redor. Buscando a palavra, onde a fé transforma vidas e vidas transformam o mundo. Boa noite, queridos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. Começamos mais um programa Buscando a Palavra. Nas quintas-feiras deste horário, temos um encontro marcado com você e juntos vamos crescer no conhecimento da palavra. Eu terei imensa alegria de vê-lo por aqui. Se o programa tem sido bênção para você, te faço um desafio. Trazer outras pessoas com o objetivo de conhecer mais da Palavra de Deus. Em nome da Primeira Igreja Batista de Sobradinho e de toda a equipe do programa, nós agradecemos a sua presença, que faz esse momento ainda mais especial. A nossa oração é que esse tempo de reflexão da Palavra de Deus seja de edificação para você e para a sua família. Hoje temos a alegria de compartilhar com você uma entrevista com o pastor Samuel Farias, lá de Goiás. E daqui a pouco ele vai estar falando conosco. Eu quero ler a palavra de Deus e trago o texto de Isaías 58:11, que diz assim: O Senhor os guiará continuamente, lhes dará a comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Entendo eu que o sentido principal deste versículo da palavra de Deus é que o Senhor promete sustento, promete direção, renovação para aqueles que o buscam de forma sincera e demonstram sua fé por meio da justiça e do amor ao próximo. Não se trata de ausência de problemas, mas da presença contínua de Deus que mantém as pessoas espiritualmente vivas e fortalecidas, mesmo em períodos que sejam difíceis. Por isso, nós vamos orar ao Senhor e pedir ao Pai que, na direção dele, esse programa seja uma bênção para todos aqueles que aqui vieram. E agradecemos imensamente a sua participação conosco. Vamos orar?
Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para mais um programa que edifica, que glorifica o Teu nome e que traz bênçãos para as nossas vidas. E hoje, num programa especial com o pastor Samuel, ele falará a nós e o Senhor usará para dar o seu testemunho, falar de sua vida pastoral, de sua vida familiar e ser ele um instrumento da Tua graça para todos que estão conosco neste momento. Rogamos que a Tua bênção nos acompanhe de maneira especial. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero, nesse momento, chamar para o vídeo Saiba Mais, do programa de nossas atividades, e vamos ver o que está acontecendo na vida de nossa igreja durante esta semana. Bem-vindos a mais uma edição do Saiba Mais! É isso aí, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Saiba Mais. Amandinha, sabe o que está chegando? A nossa EBF! E eu já estou super animada! Eu também. Vai ser uma semana muito especial com brincadeiras, música e muita aprendizagem da Palavra de Deus. E a melhor notícia é que as inscrições já estão abertas para as crianças. Data 15 a 18 de julho. O horário é das 14 horas às 17 horas. O local é aqui na PIBS. E é para crianças de 5 a 12 anos. Papais e mamães, a ficha de inscrição está disponível nos grupos de mensagem da PIBS. Fiquem atentos e garantam a participação de seus filhos! Para mais informações, procurem as irmãs Miriam e Isabel. Não deixem ninguém de fora dessa aventura incrível no time de Jesus! Amandinha, você já percebeu como o desafio de leitura da Bíblia está motivando muita gente? Sim, e o melhor é que ainda tem para quem não começou essa caminhada. Às vezes as pessoas pensam que já é tarde para participar, mas não é. O importante é começar e seguir firme. Afinal, cada página lida é uma oportunidade de conhecer mais a Deus e entender melhor sua vontade para nossas vidas. E não podemos esquecer das premiações que foram preparadas para incentivar ainda mais os participantes. Verdade, mas a maior recompensa continua sendo crescer espiritualmente e desenvolver o hábito de estar diariamente na presença do Senhor. Então fica o convite. Participe, convide sua família, incentive seus amigos e venha viver esse desafio conosco. O desafio continua e queremos você nessa jornada. Amandinha, você lembra quando começamos essa jornada lá no Saiba Mais Kids? Lembro sim. E é muito legal ver como Deus tem nos ajudado a crescer e aprender em cada programa. O Saiba Mais Next nasceu justamente para dar continuidade a esse desenvolvimento, criando um espaço onde nossa turma pode conversar sobre assuntos importantes de uma forma leve, divertida e baseada na Bíblia. E a cada episódio, temos aprendido mais sobre comunicação, responsabilidade, amizade, fé e como lidar com situações que fazem parte da vida dos adolescentes. Neste sábado, dia 20 de junho, às 11h30 da manhã, teremos mais uma live especial do Saiba Mais Next. O tema será pressão versus identidade. Quem é você quando ninguém está vendo? Um assunto muito atual que vai gerar uma conversa super interessante. Teremos quadros novos, participações especiais e um bate-papo preparado com muito carinho para todos vocês. Então confira agora o vídeo de chamada da nossa turma e venha participar conosco. Dia 20 de junho, às 11h30, nas redes sociais da PIBS. Agora o papo é com a gente! Amandinha, você já percebeu quantas vidas o Projeto Gabo tem impactado ao longo dos anos? Sim! Há mais de 14 anos, esse projeto tem levado a esperança para jovens em Guiné-Bissau, através da educação e do amor de Deus. E tudo isso acontece porque muitos irmãos participam com suas ofertas e orações. Exatamente! Cada contribuição
ajuda a transformar sonhos em realidade e a formar pessoas que poderão servir em suas comunidades e seu país. Agora vamos conhecer mais um desses alunos e ouvir seu testemunho. Tenho certeza de que sua história vai nos inspirar e mostrar como vale a pena continuar apoiando essa missão. Projeto Gabo, juntos transformando vidas para a glória de Deus. A paz do Senhor, eu chamo-me Jaqueu Yenjam, estudante de enfermagem superior, segundo ano, na Universidade Lusófona de Guiné. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por ter me ajudado e por ter me dado vida, saúde, por estar aqui hoje. E agradeço todo o pessoal do Projeto Gabo por terem me ajudado nos meus estudos, apoio. Eu agradeço a Deus para vossas vidas e que continue a vos abençoar mais e mais, a fim de poder ajudar mais pessoas. E mais uma vez, do fundo do meu coração, obrigado. Amandinha, você já sabe onde estaremos no dia 27 de junho? Não, conta pra mim. No Mais Saúde PIBs, uma ação social cheia de serviços gratuitos e atividades para todas as idades. Que legal! E o que vai ter? Teremos atendimentos de clínico geral, oftalmologia, psicologia, nutrição, fisioterapia e orientação jurídica. Também teremos corte de cabelo para quem quiser dar aquele visual renovado. E as crianças não ficarem de fora, né? Claro que não. Vai ter pula-pula, histórias divertidas, pipoca e algodão doce para garantir muita alegria. Já deu água na boca, né? Então, gente, tá combinado? Vou chamar toda a família. Dia 27 de junho, das 8 ao meio-dia, Escola Classe 10 Sobradinho, quadra 2. Não fique de fora! Venha participar do Mais Saúde PIBs! Foi um prazer dividir a bancada com você hoje, Isabela. Gosto demais quando o tio Norton faz essas duplas pra gravar. Também gosto, Amandinha. Fica parecendo bancada de jornal, né? E é isso, pessoal. E até a próxima edição do Saiba Mais! Nós vamos, neste momento, ver e ouvir uma música. E é quando você tem a oportunidade de também fazer uma contribuição para o Projeto Gabo. Vai aparecer na sua tela o QR Code, o número da conta da Primeira Igreja Batista de Sobradinho. E esse Projeto Gabo, que você viu aí, uma fala de um dos nossos alunos, é que nós oferecemos bolsas de estudos para jovens guineenses. Esse trabalho que realizamos já passa de 14 anos. E nós temos muitos jovens formados na área de professores, de pastores, de enfermeiros, de médicos. E nós vamos ampliar agora esse ano, pretendemos, o número de cursos. E também queremos ampliar o número de alunos que hoje estão lá estudando. E tudo isso é feito com a participação dos nossos irmãos e amigos que desejam contribuir para que jovens guineenses possam fazer uma faculdade. Todos eles são evangélicos e têm um compromisso com a nossa igreja, depois de formado, servir pelo menos ao seu país por 2 anos. E nós estamos, então, construindo essa história na vida daquelas pessoas. E provavelmente você, tendo ouvido, saberá que é algo que deu certo até então. E deixa eu te dar um detalhe. A igreja aqui, ela não tira de suas receitas recursos para o projeto. Todo esse projeto é pago com o auxílio, com as doações dos irmãos, de amigos. E então é algo que caiu na graça do povo. E você pode ser agraciado em abençoar o Projeto Gabo. Eu te convido a pensar nisso. Vamos à música e dê uma olhadinha na conta e no QR Code.
Longe andei, só eu vaguei, quase foi o meu fim. Hoje tudo mudou em mim e renasci. Cego eu fui, posso dizer que a luz de Jesus livrou-me da escuridão e me trouxe perdão. Foi o seu amor que me resgatou, e a minha vida foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade em ti, e o conforto que vem lá do céu. Tenho vida eternal, vivo longe do mal, porque sei, dele eu sou. Posso sentir vida em mim, espero um novo amanhã, nada me faltará. Deus proverá, eu sei. Foi o seu amor que me resgatou, e a minha vida foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade em ti, e o conforto que vem lá do céu. Tenho vida eternal, vivo longe do mal, porque sei, dele eu sou. Essa esperança vive em mim, e a liberdade vou sentir, vou fluir. Nesse mundo de temor eu quero ver teu amor em mim. Foi o seu amor que me resgatou, e a minha culpa foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade em ti, e um conforto que vem lá do céu. Tenho vida eternal, vivo longe do mal, porque sei, dele eu sou. Sim, eu sou. Dele eu sou. Sim, eu sou. Dele eu sou. Sim, eu dele sou. Amém. A entrevista de hoje é com o pastor Samuel Farias. Ele é casado com a irmã Simone, tem seus filhos, é pastor da Igreja Evangélica Missionária de Umas, em Goiás. E nós vamos conversar com ele nessa noite, nesse momento. E para nós, pastor Samuel, é um prazer recebê-lo. Eu aguardava com grande expectativa esse momento, ficava olhando na agenda, poxa, que demora está para a gente receber o pastor Samuel. E eu quero começar com o irmão perguntando como foi sua experiência de conversão com Jesus. Olá, pastor Washington, ouvintes desse programa tão abençoado. Cumprimento a todos na paz de Cristo Jesus. E essa pergunta é tão interessante, é tão importante que não há nada mais importante para a vida de uma criança conhecer Jesus como conheci aos meus 8 anos de idade. Eu tive essa experiência ouvindo uma linda história bíblica através de 2 missionárias, uma missionária de Uruguai, a irmã Perla, e a outra missionária, a irmã Donis, uma americana, Donis. Inclusive, a Donis, quando chegou na minha cidade de Ipixuna, eu tinha apenas 2 aninhos de idade.
E aos 8 anos de idade eu conheci Jesus através de um convite feito, de um apelo feito por elas após a história na escola bíblica dominical. No momento da escola bíblica dominical, e eu confesso que tenho uma lembrança muito perfeita daquele dia, até hoje. Graças a Deus, desde muito cedo eu tenho sempre boas memórias, né? E aquele dia para mim foi muito abençoado. Foi um dia de alegria, né? E conheci Jesus com esta idade. E comigo também várias outras crianças da minha idade, um pouquinho mais, outro pouquinho menos, mas meus irmãos, primos, nós somos de uma família muito, muito grande, muitos primos, de muita gente, né? E muitos deles ainda estão firmes no Senhor. Alguns não permaneceram, mas muitos deles já permaneceram na fé, assim como eu. Então, essa história, além do que a minha história de conversão a Cristo, embora tenha sido através de 2 missionárias que naquele dia, nos contando história, falando de Jesus, me levaram a Cristo, mas eu acredito muito mesmo essa minha decisão a Cristo ao meu pai e minha mãe, né? Que foram os meus educadores na fé, os que me conduziram realmente a essa cultura cristã, gostar da igreja, gostar de estar nos cultos, nas reuniões. E eu sempre, muito cedo, sempre gostei muito de estar nos cultos, nas reuniões. E minha mãe, uma mulher muito... O pastor Washington, eu costumo dizer, uma mulher muito santa. Uma mulher santa, uma mulher por demais. Infelizmente, agora em julho, vai completar 2 anos que nós a perdemos. Quer dizer, não perdemos, ela está com Cristo nos aguardando. O céu ganhou, né? O céu ganhou. E meu pai ainda está lá em Pixuna, né, com seus 92 anos. Olha que lindo. E um homem de uma firmeza espiritual tremenda, que conduziu todos os seus filhos aos pés de Cristo, tanto ele quanto a minha mãe. Então, essa minha experiência com os meus pais, de ser educados, ao ponto, pastor Washington, de que, assim, nós tínhamos todos os dias, antes de dormir, aquela multidão de filhos. Minha mãe teve muitos filhos, né? E, então, todos os momentos, antes de dormir, se fazia aquela roda no chão, assentada no chão. E ai do filho que não citasse o versículo da semana de cor. A coisa não ficava boa. Não ficava boa. Ela usava dentro da Bíblia, atravessada na Bíblia, uma varinha de goiabeira, assim, né? Dói que só. E quem não citasse o versículo, quem não orasse, podia esperar que ia ter uma disciplina. E se a gente falar isso hoje, parece ser algo demais, mas não. Mamãe e papai foram os instrumentos usados por Deus para nos levar a Cristo, essa que é a verdade. Eu louvo muito a ele, a minha mãe, a minha irmã Donis, a irmã Perla, o missionário Francisco Olegário, que inclusive me adotaram como seus filhos, porque o casal Donis e Francisco, ela americana e ele cearense, mistura. Me adotaram como seus filhos e eu vivi muito com eles. Então, eu louvo muito a Deus pela vida deles. Pastor, Saudosos. eu conheci parte de sua família, e todos eles comprometidos no Evangelho. O irmão já está falando sobre a fé de seus pais para criar os filhos no Evangelho. Eu acredito que muitos pais estejam conosco agora, e eu gostaria que você reforçasse um pouco mais essa fé de seus pais para conduzir estas crianças que hoje são adultos na presença do Senhor. Então, pastor Washington, nós somos de uma família assim, minha mãe teve 22 gravidez, né? Meu Deus. E teve alguns que foi perdido durante a gravidez, outros no momento do nascimento.
E nós somos 13 irmãos, 7 mulheres e 6 homens, né? E muitos netos, muitos bisnetos, então é uma família bem grande. E eu louvo muito Deus porque todos os nossos irmãos, tanto as mulheres como os homens, são todos pertencentes a Cristo, estão na igreja servindo ao Senhor. Uns mais aplicados, outros um pouco menos, mas todos foram conduzidos a Cristo através do testemunho e da vida dos meus pais. Eles eram muito, eu vou usar uma expressão, eles eram muito rigorosos nesse sentido, não é? E aquele versículo de Provérbios ensina a criança no caminho, de fato, eles estavam no caminho, nos ensinando o caminho, né? Então, o exemplo da minha mãe de fé, uma mulher de testemunho, tanto meu pai, que ainda está com vida, isso de fato não foi só um testemunho para nós, filhos, mas também para a cidade, para a região, para todos os familiares ali na cidade de Pixuna, com quem, inclusive, iniciou a igreja de Pixuna, os primeiros cristãos, né? Foram eles, através dele, meu pai. E de forma que minha mãe não deixava a gente faltar nenhum culto. Escola dominical... Não tinha razão para faltar. Não podia faltar. Não podia. Não tinha outra coisa. E você sabe que criança vai para a igreja muitas vezes, dorme, né? Mas nós tínhamos 2 bancos que era só da família, né? E quando as crianças queriam dormir, meus pais colocavam debaixo do banco, mas não ficavam em casa dormindo, ia para a igreja, quando dava sono, dormia literalmente debaixo do banco. Debaixo do banco, aos cuidados deles ali, não é? Não tinha refresco, não. Nós fomos educados na fé assim, não é? E sabe que nós louvamos muito a Deus. E eu estou falando, minhas irmãs lá em Pixuna estão, inclusive eu estou vendo aqui, lá em Pixuna, em Guajará, em Manaus, estão assistindo essa nossa entrevista. Meu abraço para elas. Eu estou dizendo. Obrigado, pastor Austin. Será bem dado. Elas estão ouvindo, elas sabem do que eu estou dizendo, porque foi sempre assim. E desde muito cedo, todos nós muito envolvidos na igreja, cantando, com algum trabalho na igreja, sempre fomos colaboradores, cooperadores, né? E assim, só motivo de louvor a Deus pelos nossos pais que assim cuidaram de nós. Nossa casa, pastor Washington, era uma época em que nós recebíamos da nossa missão cartazes, aqueles cartazes de cartolina que via escritos antigamente, né? Sim. E a nossa casa era assim, as paredes, a nossa casa era parede de paxiúba, não sei se o senhor sabe o que é paxiúba, é um tipo de material do mato lá, coberta de palha, mas é uma casa simples, humilde, mas as paredes delas era assim, quase forrada de versículos bíblicos, né? Então, até hoje, meus irmãos, temos versículos que nós aprendemos na parede das nossas casas, não é? Que eram colocados ali para a gente decorar mesmo. Penso que você, pai, que está conosco aqui, olha que testemunho bacana para você evangelizar os seus filhos. Que eles aprendam versículos a partir das paredes de sua casa. Foi isso que aconteceu com você, né? Com certeza. Que interessante, né? A sua família e o irmão é de que região do Brasil? Nós somos do Amazonas, somos de Pixuna, a cidade de Pixuna, subindo Manaus, né? Aí a gente vai para o Rio Juruá, aí tem a cidade de Erunepé, depois tem Vira, tem Ipixuna e Guajará. Então, nós já fazemos fronteira com o Cruzeiro do Sul, no Acre, e também com o Peru, e Atalaia do Norte, que já é de outra região do Amazonas. Então, a gente fica bem ao sul do Amazonas mesmo, né? É bem distante, eu não tenho certeza, mas me parece que a 1.500 e alguma coisinha
de linha reta de Manaus para Ipixuna. Isso tudo dentro de Manaus. Do Amazonas. Do Manaus, Amazonas. que é a capital, isso, dentro do Amazonas. Já fazendo fronteira lá com o Acre. Uma curiosidade, não sei se eu vou ter o espaço para perguntar depois, mas o trajeto que se faz nestas regiões é por água, por terra, por avião? Então, pastor, nós temos hoje um pouco mais facilidade. Antigamente era muito difícil, mas hoje nós pegamos avião aqui, no meu caso, aqui em Goiânia, passo Brasília, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, e de Cruzeiro do Sul nós ou pegamos um avião pequeno, de 6 passageiros, para Ipixuna, ou descemos de lancha 6, 7 horas de viagem, né? Eita! Uma lancha, a gente chama lá voadeira, lancha voadeira, né? É uma velocidade, né? E também, indo até Rio Branco, hoje tem estrada. Não é uma estrada boa de se andar, tem muitos trechos ruins, mas, de qualquer forma, liga Rio Branco com Cruzeiro do Sul, no Acre, que é o próximo acesso para a cidade de Guajará, né? Sim. Que é a 30 quilômetros de Cruzeiro do Sul, tem estrada, Cruzeiro do Sul, para Guajará, e então Ipixuna, descendo o Rio Juruá. Né? É bem E sacrificial. de Manaus, a gente, para ir para Ipixuna, a gente faz Manaus, Brasília, Rio Branco, Cruzeiro do Sul. Que trajeto. Que trajeto. Pastor, E se for de barco, porque não tem, lá a gente chama recreios, esses barcos recreios, que levam muita gente, mas são balsas, né? Sim. Se for sair de Manaus de balsa, em época de rio cheio, com bastante água, dá para fazer 30 dias com 30 noites. De Manaus para lá. Passar 30 dias dentro de um barco. Isso. E isso é o Brasil, e muitos de nós não sabemos dessas coisas. É uma realidade que o povo do Amazonas vive e que nós aqui achamos que é muito fácil. Pega um avião aqui, sai ali, vai de carro, e não é. Então, a nossa vida aqui é mais fácil. É bem mais fácil viver aqui nessa região central do Brasil, né? Nós temos as dificuldades, mas hoje já tem um pouco mais de acesso, e o povo lá é um povo muito guerreiro, se vira e vence e supera. O senhor viu, por exemplo, nas nossas conferências, o tanto de pessoas que vieram daquela região. Eu fiquei admirado. Alto Juruá, né? Porque quando eu perguntei, como é que você veio para cá? Ele disse, eu peguei barco, não sei o quê. Foi tanto transporte para chegar em Manaus, e eu vi a dedicação daquelas pessoas. Surpreendente. E os valores de passagem. Para uma pessoa sair lá de Ipixuna para vir para Manaus, ele gasta muito, é muito alto, é muito caro, é 2 a 3 mil reais uma viagem dessa. Nossa, Deus. Não é brincadeira. E arrumar um valor desse não é pouca coisa, então, não. Para vir e voltar não é fácil, não. Mas o pessoal ali, eles têm muita disposição nesse sentido, viu? Pastor, eu vi na conferência a sua família e observo que, pelo que você falou de seus pais, observo que o irmão teve e tem a mesma direção para os seus filhos, porque eu os vi comprometidos com a igreja, tocando, cantando, e eu fiquei assim, surpreendido de uma família inteira estar ali envolvida. E a minha pergunta é, o que o pastor pode dizer aos pais que estão ouvindo agora e que ouvirão depois este programa sobre cuidado de criar os filhos na palavra de Deus? Eu fiz a pergunta para o irmão falar sobre seus pais e agora eu estou fazendo a pergunta ao irmão. Como fazer para criar na palavra de Deus? Então, pastor Washington, eu tenho uma alegria muito grande de realmente poder ter os meus filhos, Samuel Filho, que é o primogênito, e o Silas, que é o meu segundo filho, hoje convertidos a Cristo, envolvidos no ministério comigo. E
eu trouxe um pouquinho dos meus pais, né? Sim. Talvez não com tanto rigor como eu recebi, mas eu também não dava muito refresco para eles, não, né? E não tinha essa de, papai, não quero ir, vai sim, vamos. A questão é que eu não os mandava ir à igreja, nem minha esposa os mandava ir. Nós íamos com eles, nós estávamos juntos. Acho que um grande problema, talvez, seja que muitos pais querem que os filhos... Vai, filho, vai. Mas não é mandar ir, é ir com eles. E o versículo bíblico é para instruir no caminho. Então, se eu não estou no caminho, eu perco a autoridade para ensinar o caminho. Como que eu ensino um caminho que eu não conheço verdadeiramente, né? E assim nós conduzimos nossos filhos. Eles sempre foram filhos e ainda são muito tementes, muito obedientes. Em todos os momentos, desde quando nos envolvemos na obra de Deus, eu sempre procurei mostrar a eles os deveres, as responsabilidades que Deus nos confiou e que eles deveriam aceitar isso como um ministério não meu, única e exclusivamente, mas um ministério de família, né? Sim. Um ministério em que a família está sendo consagrada. E desde muito pequeno, meus filhos cantavam na igreja e vinham tocando desde muito cedinho na igreja. E até hoje, assim foi lá no município de Guajará, assim foi em Manaus. Quando, então, nós mudamos para cá, meus filhos continuam no ministério. Eu estou muito alegria de ver o meu filho Samuel como líder de jovens, né, cuidando dos programas de mídia da igreja, né, cuidando das questões também que envolvem o departamento dos homens, né, também como assumindo funções na escola bíblica dominical, Sim. dando relatório, fazendo todo aquele trabalho que é importante como chamadas, como, né, relatório de presenças e etc., e motivação. Vejo o Silas também, meu filho, envolvido também. O Samuel, filho, é músico também, ele aqui na igreja, ele toca bateria, cuida da mídia da igreja, cuida da parte de som. O Silas, meu filho, ele se envolve muito também nas questões de jovens, não é? Porque são casados, têm filhos, mas são jovens ainda. Então, nós queremos eles muito envolvidos com a juventude da igreja, né? E porque eles têm, como jovens, condições de passar para os jovens que estão chegando experiências deles, que os jovens que estão chegando ainda não têm. E eles têm uma linguagem melhor com eles, né? E o Silas envolvido na música, toca muito bem violão, toca muito bem baixo, canta muito bem. Então, eu tenho minhas noras, a Leana, a Naine, que também são muito envolvidas como professora de escola bíblica dominical, líder de ministério de infantil, da igreja, infanto-juvenil, e também elas são do Ministério de Louvor da igreja. E vejo minha esposa, que muito comprometida. Minha esposa é uma bênção de Deus na minha vida, é um instrumento que Deus tem me dado de grande valor, que desenvolve um trabalho aqui na igreja muito consistente, com muita simplicidade. Ela não é muito de aparecer, mas eu digo que o meu ministério hoje, eu acredito que 70% do meu ministério está na família. A família trabalhando, né? Graças a Deus. Eu louvo a Deus por eles. E só uma coisa, pastor Washington. O que eu gosto muito da questão dos filhos, eles são muito tementes. E há algum tempo atrás, eu sempre relembro deles isso, eu digo para eles que eu não quero nada deles. Eu não quero aquilo que eles venham produzir no futuro. Eu não estou interessado em nada de bens, essas coisas. Eu só quero duas coisas deles: obediência e temor. Só isso que eu espero ter deles durante a vida dele, mesmo com
com barba branquinha, mas temer aos pais, respeitar os seus pais, ouvir os conselhos dos seus pais, e eles ouvem, e eles nos procuram para serem aconselhados. Né? Serão bem-sucedidos, diz a palavra, não é? Sim, eu tenho hoje 3 netinhos, vai fazer 4 anos agora, outro de 2, outro de 1. Então, são netos lindos, maravilhosos, que vieram para completar a coroa dos velhos. Né? Eu tenho um amigo que diz que neto é filho com açúcar. O vovô fica... Verdade. Né? Pastor, o irmão contou sobre o envolvimento de sua família na igreja, e eu gostaria de saber, nesse trajeto seu pastoral, tem alguma experiência marcante com seus filhos na sua atividade pastoral que poderia ser contada? Pastor, eu poderia contar muitas experiências, né? Mas eu vou contar uma que essa foi bem marcante para mim. Em 2018, até antes, a Igreja Evangélica Missionária aqui de Inhumas já havia nos convidado para a gente vir passar uma temporada aqui na igreja, né? Mas nós estávamos bem em Manaus, nós estávamos na igreja lá em Manaus com o pastor Eliezer, nós cuidávamos de uma congregação e nós tínhamos várias responsabilidades outras, né? Fora da vida missionária. E foi um momento assim muito marcante porque Deus falou conosco e eu reuni a família depois do convite da igreja. Eu reuni a família numa noite, minha esposa, funcionária pública, concursada, meus filhos também estavam trabalhando bem. E numa reunião simples eu disse, olha, recebi um chamado e eu tenho o chamado de Deus. A igreja de Inhumas está precisando de apoio e eu, no meu coração, eu acredito, eu tenho a consciência de que nós devemos ir. Mas para irmos, nós precisamos de renunciar a muitas coisas aqui e pagar um preço que, às vezes, isso custa muito alto para a gente. E todos ouvindo com bastante atenção, e eu falei muito, falei do ministério, falei das responsabilidades, do que Deus nos responsabilizou desde muito cedo, até porque desde muito criança eu sempre tive muito desejo pela obra missionária, né? E esse fogo no meu coração, esse desejo que eu sempre quis que os meus filhos tivessem, minha esposa, nunca lhes faltou a disposição. Então, naquela noite, eu disse a eles que eu estava disposto e eu queria ouvi-los. A minha esposa disse, eu estou disposto, eu não tenho nenhum problema, eu abro mão de qualquer coisa. Samuel Filho, embora estivesse trabalhando assim, bem empregado, ele disse, pai, não tem problema, eu não vou poder ir agora. Ele era recém-casado, bem novinho de casado, acho que um mês e pouco. E o Silas, ainda solteiro, mas estava namorando uma moça também em Manaus. E todos disseram, pai, nós estamos com o senhor, por onde o senhor for, nós vamos, estamos à disposição. E naquela noite, eu e minha esposa e eles, nós oramos, choramos, fizemos uma oração a Deus e dissemos a Deus da nossa disposição de servi-lo da melhor maneira que ele quisesse. E apenas fizemos um pedido ao Senhor naquela nossa oração. Que ele nos guardasse, nos abençoasse, nos desse sabedoria, mas o pedido foi, se fosse da vontade do Senhor, que ele reunisse, na mesma cidade de Inhumas, por onde a gente via, reunisse todos os meus filhos, os 2 filhos, para que eles pudessem, ao nosso lado, nos ajudar no ministério, como até aqui tinham nos ajudado. E essa foi a nossa oração, foi o único pedido que fizemos a Deus, né? E então essa experiência marcou muito porque se passaram
4 anos, e nós já estávamos aqui, e depois, então, desses 4 anos, para a glória de Deus, o Senhor nos trouxe o filho que tinha ficado para trás, e a gente se desfez das coisas por lá, um monte de coisa. Ainda tem algumas coisas por lá que ainda precisamos nos desfazer, mas aqui estamos bem, viemos, estamos juntos aqui, Deus nos atendeu. Não foi uma exigência nossa, porque nós entendíamos o chamado, mas nós fizemos esse pedido e Deus nos atendeu. Então foi uma experiência muito marcante para nós. Para cumprir um chamado, tem renúncia muito grande a ser feita, né? Sim, tem. E nós tivemos, confesso que tivemos. Mas não nos arrependemos. Deus foi fiel, tem sido fiel, tem sido muito gracioso em cada momento. Quem está no centro da vontade de Deus, cumpre a vontade de Deus sem nenhuma perda. Amém. Porque o Senhor Ele é grande. Eu vou me dirigir agora aos nossos ouvintes. Se você tem uma pergunta que gostaria de fazer ao pastor Samuel, você escreva aí que os meninos vão colocar aqui na tela para mim. Geralmente algumas pessoas escrevem no meu Zap, no meu particular, mas eu não estou com o Zap na mão, então sua pergunta vai ficar perdida. Você escreva aí no chat aí onde você está, ou no Instagram, ou no Facebook, e os dois jovens aqui farão eu saber da pergunta que vem, ok? Pastor, deixe-me voltar ao irmão. Eu estive lá em Manaus com o irmão, conheci sua família, eu vi a apresentação musical da sua família. Então é uma família de músicos, uma família que canta. E também o irmão me informou que é cantor, que é compositor. E agora eu quero saber se o irmão tem uma música de sua autoria que gostaria de destacar e até mesmo de cantar aqui para nós agora. Então, pastor Washington, eu gosto muito de cantar. Sim. Deus me deu essa graça. E eu tive a oportunidade... Eu tenho muitas composições, algumas delas, inclusive, ainda na época dos CDs, né? Que não se usa mais, mas eu tenho alguns CDs. Esse é o meu primeiro CD gravado, né? O CD Usa-me. Numa oportunidade que nós tivemos, eu quero lhe ofertar um desses CDs. E tem um outro segundo CD que é Segredo da Vida. Esse meu segundo. Eu tenho em todos eles, nesses 2 CDs, eu tenho músicas muito boas, de minha autoria, 1 ou 2 não de minha autoria, mas a maioria, acho, bem maioria mesmo. E se eu fosse cantar, eu cantaria quase todas, né? Mas eu vou colocar uma música apenas aqui. Eu canto, inclusive, Rude Cruz, né? Que não é minha, eu cantei da harpa cristã, mas eu tenho uma música no meu segundo CD que eu gosto muito, que é Amigo. Amigo, eu vou... Está ouvindo o som? Estamos. Está ouvindo. Eu tenho um amigo que está comigo, não me deixa só na caminhada. Eu tenho um amigo de todas as horas, quando eu estou triste, ele me consola. Eu tenho um amigo leal e fiel, me aponta o caminho de entrada no céu.
Eu tenho um amigo, seu nome é Jesus, para me salvar, deu sua vida na cruz. Eu tenho um amigo que tem todo o poder, levanta o caído, faz dele um novo ser. Eu tenho um amigo, nome santo de amor. Esse grande amigo é Jesus, meu Senhor. Apenas uma palhinha desse hino, pastor Austin, para o irmão tomar conhecimento, mas é um hino que eu gosto muito. Perfeito. E no caso, o pastor nos autoriza a usar suas músicas aqui no programa? Autorizo, inclusive, se o irmão aí pelos Facebooks da vida aí, no Instagram, na Amazon. Eu tenho, inclusive, acho que o meu primeiro CD está na Amazon. Todo ele completo. E autorizo sim. E numa oportunidade que eu for, eu vou levar essas músicas para o irmão. Esses 2 CD para ter de lembrança aí, tá bom? Perfeito, vai ser uma alegria para nós. Mas deixe-me colocar um outro detalhe. As suas irmãs estão no programa e Sim. estão assistindo. Então eu quero me dirigir para elas agora, que foi muito lindo a apresentação que fizeram, e eu gostaria de que vocês pudessem se reunir, ou não sei se todas poderão, mas o grupo que estiver mais próximo, gravar umas músicas e mandar para nós, para que a gente possa rodar aqui no programa. Tá certo, amadas? Vocês têm uma voz muito linda, é uma família de músicos, e eu amei a apresentação de vocês lá em Manaus. Então, manda para mim algumas músicas gravadas para que a gente possa rodar aqui no programa. E para que a gente ganhe tempo, se o pastor já puder passar para o Norton umas 2 músicas já mandando para ele, então a gente já pode estar rodando nos programas seguintes. Combinado? Tá bem, eu vou cuidar disso com o meu filho, que ele cuida desses detalhes para mim. Sim. Essa parte eu deixo sempre para ele, né? Então ele vai fazer isso para nós, tá bom? É sempre bom que esse trabalho alguém faça por nós, não é? Pastor, eu vou reforçar o seu convite às minhas irmãs, meus irmãos. Isso. Realmente será uma bênção. Vai ser uma bênção, sim. O que eu vi lá merece a nossa igreja aqui, os nossos amados, o programa ter estas vozes cantando aqui, que foi muito abençoadora. Como é que iniciou a sua carreira pastoral, pastor? E por onde o irmão passou até chegar em Goiás? Então, pastor, eu vim de Pixuna, da igreja de Pixuna, com 17 anos, ainda muito jovem. Eu nunca tinha saído de Pixuna. Foi a primeira vez que vim para Goiás, aqui para Inhumas, onde a nossa missão, a Missão Evangélica Unida dos Irmãos Armênios, a Meudia, ela tinha um instituto bíblico de teologia e de curso médio de teologia, né? E então eu vim para cá em março de 85. Aqui chegando, tivemos a nossa experiência de aprendizado teórico e também um pouco na prática, porque tive um tempo de estágio missionário. Eu estive no Mato Grosso fazendo estágio, e depois, então, ao concluir o meu curso, eu voltei para o Amazonas, não para a cidade dos meus pais em Pixuna. Eu fui para a cidade de Guajará, a cidade que antes era distrito de Pixuna, então ela passou a ser cidade, me parece que no ano de 88, bom, o tempo não importa, mas ali chegando, então nós começamos a trabalhar na obra de Deus ali,
e organizamos a nossa igreja ali, não é? Trabalhamos por um bom tempo ainda, chegando lá, eu cheguei lá no final de 88, e então realizando cultos, e dirigimos a igrejinha até o ano 92. Em 92 eu recebi a visita do pastor Francisco Olegário, nosso querido missionário, que também foi ficar conosco um bom tempo lá, e ali ficou um bom tempo, ajudando no trabalho. E quando foi no ano de 2009, início, dia 5 de janeiro de 2009, eu fui embora para Manaus, aonde nós começamos, junto com o pastor Eliezer, a igreja em Manaus. E ficamos ali, então, até 2018, apoiando no trabalho. Eu não era o pastor da igreja, o pastor era o Eliezer, meu primo Eliezer, mas apoiava, né? Apoiava, ajudava, contribuía no que era possível, porque eu tinha outras ocupações, outros envolvimentos com outros serviços. Então, eu até então não tinha tempo integral à obra. Em 2013, nós tivemos, então, o convite para voltar a trabalhar, e foi nesse ano também que nós fomos ordenados como pastor, tanto eu como o pastor Eliezer, e ficamos ali até 2018. E então, final de 2018, ou seja, no dia 30 de 2018, atendendo o chamado da igreja de Inhumas, nós assumimos aqui a igreja. E nós viemos para cá pelo menos o meu pensamento era um tempo curto, não é? Por um tempo curto, mas já se passaram quase 7 anos e meio. Então, o tempo curto ficou elástico. E pelo que nós estamos vendo, pela graça de Deus, nós não vamos sair agora, vamos ainda continuar por um bom tempo, eu acredito, pela graça de Deus. A igreja está caminhando, está bem, está caminhando firme. Deus tem sido muito gracioso conosco, tem dado prosperidade à igreja. A igreja está bem edificada na palavra, e então não é fácil sair. Nós não temos também, no momento, nenhum interesse de sair daqui agora. A igreja, me parece, também não tem nenhum interesse de nos... Que saia, né? Que a gente saia também não. Então, Isso essa é minha trajetória, aí sempre procurando contribuir com a meu dia, aqui e ali, dando assistência em algum campo, ajudando, orientando, aconselhando em algumas situações quando sou convidado. E essa tem sido a minha trajetória, pastor. Meio-dia é a sigla de Missão Evangélica Unida dos Irmãos Armênios. Eu te pergunto, como é que começou essa missão no norte do Brasil? Pastor, é uma história muito longa, mas eu vou resumir. Fala em 3 linhas. A missão Evangélica Unida dos Irmãos Armênios, já está dizendo, é um grupo de irmãos armênios, não é? Sim. Que vieram naquelas Armênia. épocas difíceis, das perseguições aos armênios e etc. Então vieram alguns irmãos e começaram um trabalho na comunidade armênia em São Paulo, né? E essa comunidade armênia tinha alguns irmãos, como o pastor Garabed, que a gente conhece como o pai da fé de todos nós, né? Que iniciou todo o trabalho. O irmão extraordinário, um homem de Deus, um homem consagradíssimo a Deus, só pensava no evangelho, só pensava na evangelização, só pensava em ganhar almas. E ali da igreja de São Paulo teve um irmão que foi estudar no Instituto Bíblico Peniel, da Missão Novas Tribos, e então a Missão Novas Tribos encaminhou esse irmão Alberto Topalian, um armênio que foi
para o Amazonas, exatamente para a nossa região lá, para o município de Ipixuna, mas não para a cidadezinha, porque era uma cidadezinha bem pequenininha ainda, começando, isso no ano de 59. Ele foi para ir para uma tribo indígena chamada Tribo dos Marubos, que fica em uma região do município de Ipixuna chamado Rio Boa Fé. Na verdade, Rio Ipixuna, Rio de Águas Pretas, que é o nome indígena, né? E que ali ele foi evangelizar os indígenas. E ele pegou uma embarcação saindo aqui de São Paulo para Belém. Belém embarcou numa embarcação movida a lenha que chamava-se de chata. Era uma embarcação que tinha uma roda que ia rodando atrás e nas beiras dos rios tinha aqueles portos onde as pessoas partiam lenhas para abastecer a chata. E ele foi nessa embarcação e, numa dessas ocasiões, nessa primeira viagem, essa chata aportou em Ipixuna, exatamente no porto onde o meu pai praticamente morava, ali bem próximo ao porto, com o meu tio Roberval, pioneiros ali da cidade, e ele subiu e a chata ali ficou para pernoitar, e ele dormiu na casa dos meus pais. Ele pediu arranjo, ou seja, ele pediu uma oportunidade para armar a rede dele lá, né? Sim. E ali ele teve a oportunidade de evangelizar o meu pai, evangelizar o meu tio Roberval, que era o irmão do meu pai, minha mãe, todo mundo ali, e converter os meus pais naquela oportunidade. E o pastor Alberto, no dia seguinte, seguiu viagem para a tribo indígena, mas ele retornava de vez em quando de canoa, que dava em torno de 5 a 6 dias de remando, descendo e subindo o rio, para visitar os meus pais, e ali começou aquele trabalho, os cultos, e a missão. Quando ele retornou para São Paulo, a missão, na verdade, a nossa igreja em São Paulo, que era a Igreja dos Irmãos Armênios, ouvindo a história, então decidiu criar uma organização missionária, uma agência missionária, que é hoje a Meu Dia, para angariar fundos para mandar um missionário para Ipixuna para cuidar daqueles irmãos. E aí teve a origem de todo esse projeto tão lindo. E é onde deu origem de todo esse projeto, né? Uhum. Então, nós louvamos muito Deus pela vida dos irmãos armênios, irmãos dedicados, amorosos, consagrados ao Senhor. Aquele irmão que eu conheci em Manaus, aquele armênio, como é o nome dele mesmo? Irmão Gregório. É o Gregório. Ele ficou no mesmo hotel onde eu estava. Uma simpatia de pessoa. Mandamos o link para ele aí, viu? Né? Será que ele está aí? Seria interessante. Seria interessante se o irmão Gregório estiver aí. Eu gostaria muito de também fazer uma entrevista com o irmão, viu? Tem muita coisa a ser contada. Pastor, eu tenho uma mensagem aqui que vem da Cleide Moura. E ela diz, Cleidinha. olha, eu não quero fazer uma pergunta, mas dizer que sentimos muita falta dele, ou seja, do pastor aqui em Guajará, na igreja. Sentimos muita falta de sua família. Nós o amamos muito. Olha que declaração linda, não é? Que bom. A Cleide é uma filha que nós temos, que nós abraçamos. Ela, toda a família dela, a mãe dela, a Imanita, José Vicente. É uma família grande, vários filhos também, que nós abraçamos e convivemos por muitos anos com eles. Amamos essa família também. Aí está a santa compensação do ministério pastoral. As Sim. pessoas têm este calor pela vida pastoral. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, pastor. A missão, ela está em todos os estados do Brasil ou está restrita? Não, a nossa missão, ela nunca teve o objetivo de pregar o evangelho na época, né, que ainda poucas igrejas nos lugares,
mas a nossa missão, desde que começou o trabalho em Pixuna, ela sempre teve o objetivo de alcançar lugares onde não havia igreja, onde não tinha sido alcançado, comunidades, pequenos lugares, porque é uma missão de pouquíssimos recursos, nós não temos uma expansão, mas de acordo com os anos foram passando, algumas igrejas foram sendo edificadas, e hoje nós temos igreja em São Paulo, que é a nossa igreja mãe, nós temos aqui em Goiás, nós temos no Mato Grosso e nós temos no Amazonas. Mas a nossa missão, ela se estende além do Brasil. Ela também está no Uruguai, ela está na Argentina, ela está na Bolívia, me parece também temos trabalho em Sri Lanka, Turquia, nos Estados Unidos, em outros lugares que são sucursais que administram esses trabalhos em outras regiões, né? Certo. A Meu Dia no Brasil administra aqui no Brasil, e me parece que algum lugar aqui próximo, não sei exatamente, mas principalmente no Brasil. Mas Estados Unidos tem a sua própria sede, a Argentina, Uruguai também tem suas próprias sedes da Meu Dia, é uma extensão, né? Então, onde os irmãos armênios chegaram, deixaram o evangelho plantado ali. Isso, e o objetivo maior da missão sempre foi alcançar os armênios, não é? Sim. Em todos esses lugares. No entanto, nós nos tornamos armênios com eles, né? Porque chegou a nós e não teve jeito de eles não nos abraçarem também. E acabou abraçando e sendo um grande trabalho. E a nossa igreja de Irmãos Armênios de São Paulo é uma igreja muito querida, uma igreja muito amada, uma igreja que 50% de suas contribuições, de suas ofertas, dízimos, etc., tudo vai para Meu Dia, para sustento do apoio aos campos missionários. Aos campos. Né? Pastor, e quais desafios pesam na expansão missionária da Meu Dia? Irmãos, são muitos os desafios, né? Hoje eu pessoalmente, que tenho uma ligação um pouco mais próxima com os irmãos da Meu Dia, eu vejo que hoje uma grande dificuldade que nós temos é de não termos o nosso próprio Instituto Bíblico hoje, né? Sim. Porque nós temos um cuidado muito grande com a questão doutrinária, né? Nós somos muito zelosos com a questão doutrinária. E às vezes a gente tem dificuldades de atender as nossas igrejas com outros pastores, porque às vezes tem outra cultura doutrinária, né? Sim. Mas hoje eu vejo a maior dificuldade. Hoje também a questão financeira da Meu Dia, uma questão que nos preocupa, é uma igreja pequena. As nossas igrejas, onde estão instaladas, elas contribuem com a missão de acordo com as possibilidades, um pouquinho, às vezes 10% de nossa arrecadação, outros 5%, de acordo com o que a gente pode oferecer, para ajudar Meu Dia a manter os campos, a apoiar os campos, nas viagens de apoio, né, de enviar coordenadores para acompanhar. Agora mesmo, nós, em julho, vamos sair daqui de Inhumas, Gregório virá de São Paulo com outros irmãos de São Paulo, nós vamos reunir igrejas de Guarani de Goiás, aqui de Nova Veneza, Itaúsu, Campinapo, Mato Grosso, Porto Alegre, e vamos sair daqui para irmos para Porto Alegre do Norte, a quase 1.000 quilômetros daqui de Inhumas. Vamos visitar para nossa conferência anual, nós encontramos as igrejas e fazemos reunião anual dos obreiros das nossas igrejas aqui do centro do país, né? Sim. Nós chamamos a Conferência das Igrejas Evangélicas Missionárias da Meu Dia do Brasil Central, que envolve Goiás e Mato Grosso, principalmente. Então, essas contribuições a missão faz, as igrejas fazem, e assim, a gente procura dar as mãos, mas a missão tem algumas dificuldades financeiras, muito embora nunca faltou, Deus tem sido muito bondoso, misericordioso, tem abençoado, mas hoje a questão
a questão de formação de obreiros é a nossa maior dificuldade, que eu acredito, né? Certo. Mas os obreiros que nós temos bons obreiros, temos bons pastores, homens experientes, homens de fé, de boa doutrina, a gente é muito conservador. Nós ainda somos aqueles que cantamos os hinos do cantor cristão. O que são hinos que marcam história e marcam as nossas verdade, vidas, né? Pois bem. Pastor, nós estamos caminhando para finalizar o nosso encontro, já vamos para quase 2 horas de conversa, e eu gostaria que o pastor pudesse deixar uma mensagem bíblica para os nossos ouvintes. O que o pastor tem a dizer para eles, para o nosso conforto e até para a salvação daqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor da vida? Primeiro, pastor Washington, dizer que eu tenho muita alegria de hoje estar servindo ao Senhor de tempo integral, aqui com minha esposa, aqui na Igreja Evangélica de Inhumas, uma igreja que tem me abraçado muito, que tem me apoiado muito o nosso ministério, e amo muito a igreja, me dedico bastante para ver o reino de Deus crescendo, e dizer a quem está nos ouvindo que vale a pena servir ao Senhor. Principalmente para os nossos irmãos em Cristo, não apenas os irmãos de nossa igreja, da nossa missão, mas os irmãos em Cristo de nossas igrejas evangélicas, que são fiéis na responsabilidade com o Evangelho, na pregação do Evangelho, e dizer que vivemos os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias que Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, os tempos difíceis que vivemos. Eu vi que no início de nossa conversa, o irmão disse que, me parece que do YouTube, né? Foi suspenso aí o YouTube da igreja, porque os irmãos divulgaram crianças trabalhando no Evangelho, etc., fazendo atividades, né? O que é normal para nós. Então, nós vivemos esse tempo em que o mundo se volta contra nós, contra o verdadeiro ensino, o verdadeiro evangelho. E nós, os crentes, nós, os servos de Deus, que temos visão missionária, que temos amor ao evangelho, amor às almas perdidas, nós não podemos desistir, nós não podemos fraquejar, né? Com muito cuidado, é claro, mas não podemos ter medo, não podemos recuar, porque se a gente recuar, a gente perde batalha, né? E nós não vamos perder essa batalha. E dizer que, se estamos vivendo os últimos dias, são os tempos que o próprio Senhor Jesus disse que nós chegaríamos, o tempo do fim, o tempo da dificuldade, o amor de muitos esfriariam, não é? A fé esfriaria de muitos. Então, esse tempo é um tempo de muita preocupação. E fazer um alerta aos irmãos, tanto de nossas igrejas, como das igrejas batistas, igrejas fiéis ao Senhor. Sejam firmes, meus irmãos. Como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, 58, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Abundantes. Se é abundante, porque Deus espera abundância, muito trabalho, muito serviço. E quando Jesus falou no Evangelho de João 15,16, ele diz que não fomos nós que nos escolhemos a nós mesmos, mas ele nos escolheu para a gente ir, dar fruto, e o nosso fruto permaneça. A necessidade de produzir frutos no reino de Deus. Então, as pessoas que nos ouvem, mesmo que não são crentes ainda, que ainda não deram um passo de fé a Jesus Cristo, valorize o Evangelho, escute o Evangelho, não deixe passar esse tempo sem que você conheça a graça de Jesus, seja alcançado pela graça dele, pelo amor dele, não parta desta vida sem conhecer a salvação de Jesus Cristo. É essa a mensagem final. E só isso nos interessa, porque Jesus breve está voltando. Amém. Jesus está às portas. Ele virá nos buscar muito breve. E para nós, pastor,
Paulo disse aos Coríntios e dizendo aos dispenseiros, nós que somos uma dispensa da graça de Deus, ele disse que quando ele vier, ele quer nos encontrar fiéis. Verdade. Talvez ele não vai nos encontrar com fama, com muito barulho, mas ele quer nos encontrar fiéis. Que sejamos fiéis ao Evangelho. Amém. Glória a Deus. Pastor, o irmão pode orar abençoando aqueles que nos ouviram neste momento? Sim, pastor. Querido Deus e amado Senhor, Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que nos enviou seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. É o Deus que nos chamou para servir-te. Amém. E enquanto nós estamos aqui nesse mundo, Senhor, a te servir, capacita-nos, Deus. Orienta-nos pelo teu Espírito. Ajuda-nos a sermos fiéis à tua palavra, Amém. às doutrinas dos apóstolos, a prosseguirmos firmes, abundantes. E aqueles que nos ouvem, Senhor, que a nossa pregação Sim. seja pelo poder do Senhor, Amém. para a salvação daqueles que necessitam da salvação em Jesus Cristo. Abençoe cada ouvinte, cada pessoa que ainda ouvirá, assistirá essa live. Que o Senhor fale ao coração de cada um, Amém. salvando, edificando e abençoando. Amém. Abençoe teu servo, pastor Washington, e que esse programa tenha um alcance muito maior, Senhor, para abençoar tantas outras pessoas. Amém. Te pedimos, louvando o teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor e queridos, nós estamos chegando ao término deste programa. Eu sou imensamente grato por vocês que vieram. A família do pastor aí em Manaus, lembra que estão me devendo a música. Não é? Gravem aí. Vou relembrá-los. Gravem aí e manda sempre que desejar mandar, ou você que também canta, que quer gravar uma música, pode gravar e manda para nós, que a gente seleciona para colocar aqui em nossos programas, e sempre acontece nas quintas-feiras, tá certo? Nas quintas-feiras, às 20h30. Esse é o programa que eu realizo aqui. Eu sou imensamente grato a todos vocês que vieram. Na próxima quinta-feira também estaremos aqui, e temos uma série de entrevistas que vão acontecer conosco neste tempo, e eu gostaria que você pudesse se inscrever no canal da igreja e participar deste momento. Pastor Samuel, muito obrigado, Deus abençoe o irmão, e sua palavra final de saudação, de agradecimento aos nossos espectadores. Foi uma alegria, pastor Washington, desde o momento que nos vimos e nos conhecemos em Manaus, um tempo de muitas bênçãos, e agradeço pelo convite, sou imensamente grato, receba meu abraço, muito obrigado. Ao irmão, sua esposa, família, e transmita, mesmo sem conhecer ainda a igreja aí de Sobradinho, a primeira igreja batista, leve meu abraço a todos, e que Deus abençoe. Nós vamos fazer um compromisso de estar orando mais ainda por vocês. Muito obrigado, e o compromisso pode ser recíproco. A gente está orando uns pelos outros, principalmente nesse tempo tão difícil, não é? Nos colocamos à disposição e não feche as portas, porque pode ser que muito breve a gente possa lhe fazer um convite para dar um pulinho aqui. Pastor, muito obrigado, então, que Deus abençoe a todos vocês que vieram, a família, os filhos do pastor, nos sentimos honrados com isto. E que Deus abençoe a todos vocês. Agora tem uma música final para encerrar o programa, e estamos, então, dispensados na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Esse é um lugar de portas abertas e acesso ao futuro brilhante,
Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus é o que nos move e conduz. O amor de Jesus é uma semente que só frutifica no coração. Milagre que Deus opera em todo que crê. Aceitar é o que Ele deseja ver você fazer. É só um passo, esse é o lugar de portas abertas e acesso ao futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus é o que nos move e conduz. O amor de Jesus remove o medo, promove a paz, multiplica o bem. E quem aceitar Jesus como Filho de Deus, vencerá o mundo, andará seguro em sua fé. É só um passo, esse é o lugar de portas abertas e acesso ao futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus nos move e conduz. Aqui é o lugar de portas abertas e acesso ao futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus é o que nos move e conduz. A fé em Jesus é o que nos move e conduz ao céu.